aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. Na conversa de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre cuidados paliativos, mas mais especificamente a gente vai falar sobre a extubação paliativa. E para falar sobre isso pra gente, nada melhor que meu amigo Daniel Alveno, mais uma vez aqui com a gente, especialista no assunto. Vamos embora nessa carona? E aí? Bom dia, mestre. Você tá bom, velho? E aí? Tranquilo? Seja bem-vindo aí. Valeu. Mais uma vez a nossa carona. Eu confesso que eu não sei se é o Daniel que tá aqui. Tá meio diferente da última vez, né? Não sei se vocês lembram como esse menino tava da última vez. Isso é uma sacanagem. Você me chamar pra gravar em períodos onde eu precisei arrancar a barba é sacanagem. Mas acho que ele tinha um pouquinho mais de barba só. Bota o seu cinto aí. Opa! Porque daqui a pouco o carro vai reclamar. Isso aí. E aí pode mandar bala aí, se apresentar que Tirar o crachá, né? a galera já te conhece da outra vez, mas... Bom, pessoal, eu sou o Daniel Alveno, sou fisioterapeuta. Trabalho com cuidados paliativos e sou fisio responsável por uma enfermaria de cuidados paliativos que fica localizada dentro de um pronto-socorro, num hospital universitário aqui de São Paulo. Acho que é isso, né? Bem, a última vez a gente falou sobre cuidados paliativos de uma maneira mais geral, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a extubação paliativa. Exato, porque da outra vez acho que a gente falou de uma forma bem geral. Eu falei de extubação paliativa, né? Mas acho que como foi muito rápido, acaba gerando muita dúvida. Então, obrigado pelo convite aí de falar um pouco mais sobre esse assunto de uma forma mais específica para as pessoas entenderem. Não, é importante que ano passado a gente viu um crescimento bem importante, né, dos cuidados paliativos aí. O pessoal indo mais atrás, né? Você dando um monte de curso por aí, a galera curtindo, então acho que é importante a gente... Sem dúvida. Cada vez mais fundo, né? Sem dúvida. Começa aí já explicando então o que é extubação paliativa. Bom, a extubação paliativa é um procedimento que ele é realizado diante de um paciente que está, obviamente, em ventilação mecânica e nós identificamos uma distanásia, ou seja, quando o paciente que está em ventilação mecânica está com ela apenas no sentido de suporte avançado de vida, sem nenhuma perspectiva de reversão do quadro que o levou a essa condição. Sendo assim, a gente chama de extubação paliativa, mas a gente pode também estar falando de um paciente que está traqueostomizado com ventilação mecânica, né? Então, a gente chamaria isso de descontinuação da ventilação mecânica. E o ato de extubar não necessariamente está relacionado à retirada, né, da ventilação da tráquea. Se bem que, atualmente, a gente sempre que está com paciente em uso de traqueostomia e ventilação, quando a gente propõe a descontinuação da ventilação, a gente também propõe a retirada da cânula de traqueostomia, né? Nem sempre as equipes entendem isso bem, ou a família, enfim, isso varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que a gente consegue descontinuar, mas não retira a cânula, tem paciente que a gente consegue fazer as duas coisas, mas é basicamente isso. Ou seja, tem gente que não gosta muito desse termo que eu vou falar aqui, mas nós, quando pensamos em extubação paliativa, nós estamos falando de uma reversão da distanásia, né? Ou simplesmente ortotanásia, que é deixar de prolongar a vida de um indivíduo de forma artificial, sem que isso esteja trazendo conforto, alívio de sofrimento, qualidade de vida. Acho que o que a gente mais escuta quando a gente fala sobre extubação paliativa é eutanásia. Você está matando o paciente, né? Acho que é a relação mais direta que as pessoas fazem, né? É verdade, é mentira? Você já falou um pouquinho aí, mas só pra gente entrar... Eu acho que isso tem que ficar claro mesmo, Ivens. As pessoas relacionam a extubação paliativa à eutanásia. Então vamos lá, extubação paliativa é eutanásia? Não.
como eu falei, a gente só vai pensar em fazer extubação paliativa num paciente que está sofrendo uma distanásia, né? E o que é eutanásia? Então vamos conceituar o que é eutanásia. Eutanásia é o ato de você acelerar o processo de morte de um paciente de forma ativa. Ou seja, o paciente estava lá vivendo a vida dele, está respirando sozinho, né? Não precisa de nenhum suporte para se manter vivo, e nós, como equipe, vamos infundir uma droga para deprimir centro respiratório e esse paciente morrer mais rápido, né? Isso não é permitido no Brasil, isso é crime no Brasil, né? É considerado homicídio, isso é antiético e ilegal, né? Existem países onde isso é ético e legal. O país mais recente que aprovou a eutanásia aí, ou que está em vias de aprovar, é Portugal. E portanto nós não estamos fazendo eutanásia aqui. Se isso tivesse qualquer relação com eutanásia, a gente nem estaria aqui discutindo isso agora. Então, nós, quando vamos propor uma extubação paliativa, nós estamos diante de uma distanásia, prolongando a vida artificial. Portanto, retirar o suporte de vida não é matar o paciente, é deixar que a doença dele avance e que ele naturalmente venha a óbito, né? Quem matou ele não foi a retirada da ventilação, e sim a doença que ele tinha previamente. Esse é o conceito, né? Eu acho legal quando a gente esclarece isso, porque assim, eu já vi gente em aulas ficando brava, acho que você deve ter visto mais que eu, tipo, gente levantando e saindo da aula, porque não aceita de jeito nenhum que você retire o suporte de vida do paciente, por mais que ela saiba que aquilo não vai mudar o desfecho do paciente, né? Sobre essa questão de pessoas discordando, enfim. Recentemente eu fui chamado aqui num grande hospital de São Paulo pela equipe médica para falar com a equipe de fisioterapia do hospital. Tinham quase 100 fisioterapeutas na sala. E aí, qual era o grande problema? Muitos fisioterapeutas entravam na sala da chefia da fisioterapia chorando, discutindo que aquilo era uma loucura, que eles não entendiam, que aquilo era eutanásia, que eles não iam participar, inclusive escrevendo em prontuário que aquilo era ilegal e ele não faria parte daquilo, enfim, uma confusão, né? E uma rede, como eu falei, né, grande de hospitais daqui não pode ter esse tipo de erro de conceito tão grave. E aí eles me chamaram para fazer foi um workshop, foi uma tarde toda aí a gente falando sobre isso. As pessoas saíram muito mais bem informadas. Nunca levantaram e saíram da aula, mas eu já vi cabecinhas balançando, assim, tipo, não concordo e tudo mais. É difícil, né? É difícil a gente querer que 100% das pessoas entendam esse conceito. Mas é muito importante que, assim, eu vou deixar uma coisa clara. Se você não entende isso que eu estou dizendo, você tem um erro de conceito. Ponto. E precisa ser mais elaborado, mais bem estudado e tudo mais, porque isso não, de forma alguma pode ser confundido com eutanásia. Se você está confundindo ainda, vamos estudar um pouco mais, vamos tentar se aperfeiçoar. Entra lá, eu recebo muita pergunta no Instagram, o pessoal me manda, mas isso não é eutanásia, o que estão fazendo aqui? Então é isso, procurem as pessoas que fazem para tentar entender melhor o conceito e tirar essa angústia aí. Não adianta a gente ficar bravo pura e simplesmente, não concordo. Não concorda por quê? Vamos fazer uma discussão mais embasada, né? Aí faz mais sentido para mim. Acho que realmente isso, entender os conceitos, ter informação, facilita muito a tomada de decisão. Você toma uma decisão muito mais tranquilamente. A gente da fisioterapia tem uma dificuldade já de entender limite terapêutico. A fisioterapia acha que sempre tem mais, né? Nem sempre é possível. Então, acho que quando a gente tem os conceitos bem claros, isso facilita tudo, né? Sem dúvida. E aí tem uma coisa importante. Dentro disso, quem que é o cara candidato para a extubação paliativa? Quem que é o paciente que vai ser esse cara que vai participar da extubação paliativa? Legal. Essa pergunta é legal porque tem basicamente duas situações em que a gente encontra o paciente assim. Tem aquele paciente que você de cara, né, ele entrou numa sala de emergência, por exemplo, 95 anos, caquético, com múltiplas contraturas, lesão por pressão, demência avançada,
e aí ele entra com uma insuficiência respiratória e intubam ele. Esse paciente, imediatamente após a intubação, muitas vezes o médico olha e fala, puxa vida, acho que eu não devia ter intubado esse cara, né? Talvez na correria ali foi o que a gente achou melhor, até de repente pensando na família, em conversar com a família sobre isso e tal. E aí é um caso clássico assim, que não deveria ter sido intubado, ponto, mas foi. E aí a gente pensa em intubação paliativa logo na sequência. Tem um segundo perfil de paciente, que é aquele paciente que dá entrada muitas vezes no serviço com algum critério clínico grave, enfim, uma insuficiência respiratória, uma sepse, sei lá, e o cara realmente é intubado na tentativa de reverter esse quadro inicial que o levou a essa necessidade da ventilação mecânica, né? Só que aí o quadro se arrasta, a intubação se torna prolongada, ele vai complicando, né, a terapia proposta ele acaba sendo refratário a todas as terapias propostas, e aí às vezes depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses em ventilação mecânica, a equipe fala, olha, não temos mais proposta terapêutica pensando em reverter esse quadro aqui. Então esse cara agora está sendo só mantido pela ventilação mecânica. Nós estamos fazendo distanase. E aí ele se torna um candidato à intubação paliativa. Então entende que essas duas coisas podem acontecer, né? Então não é sempre o paciente paliativo que é intubado de forma errada e que nós vamos intubar. Não, às vezes um paciente clínico, né, que complica, que piora e que a doença avança, ele se torna um candidato à intubação paliativa também. Então é basicamente essas duas situações. E eu vou falar de uma terceira, que é um caso específico, mas por exemplo, nós temos um quadro de doença irreversível, mas que a ventilação mecânica muitas vezes está indicada quando o paciente considera aquilo proporcional para ele, que são as doenças neuromusculares, né? Então o paciente com doença neuromuscular, ele pode optar em ter a sua vida prolongada na traqueostomia com a ventilação mecânica por um tempo às vezes indeterminado, mas da mesma forma que ele optou por manter, ele pode em algum momento da vida optar por retirar também, tá? E muitas equipes entram em parafuso com isso, né? Mas como assim? Ele quis, agora ele não quer mais? Claro, precisa de uma avaliação da psicologia, precisa entender se esse cara não está num quadro depressivo, que é momentâneo e tal. Tudo isso precisa ser analisado. Mas do ponto de vista de direito do paciente, ele tem direito à recusa de tratamento, ou seja, recusar a ser mantido vivo nessa condição. São essas três aí. Que já dá bastante pano pra manga. Opa! E como que são os protocolos, né, de intubação paliativa? Porque obviamente não dá pra você chegar do nada e determinar, né? Deve ter uma sequência de ações que deve ser tomada, uma sequência lógica pra gente pensar nesse processo para o paciente, né? Sim, perfeito. Esse é um problema, né? Tem muitos lugares em que as pessoas falam, como você falou, o ano passado deu um boom aí em cuidados paliativos, virou uma moda falar de intubação paliativa, e aí dá um pouco de medo isso. Vamos lá. Eu acho que a intubação paliativa tem algumas pessoas que eu gosto muito, que eu respeito muito dentro dos cuidados paliativos, mas que usam algumas expressões que eu não concordo muito. Por quê? Porque acabam mostrando que a intubação paliativa é só para quem é muito, assim, sabe muito de cuidado paliativo e tudo mais. Concordo, né? Eu vou usar até uma expressão que algumas pessoas falam, que a intubação paliativa é para quem é faixa preta em cuidados paliativos. E aí por que eu não gosto muito dessas expressões? Porque, assim, de verdade, quem que é faixa preta, né? Qual é o critério para determinar se uma pessoa é ou não é faixa preta? E isso acaba fazendo com que as pessoas não... Assim, bom, se é só para quem é faixa preta, eu nunca vou ser esse negócio aí, né? Isso daí não é para mim. E na verdade o que eu acho é que as pessoas precisam se capacitar, discutir não como profissional, e sim como equipe.
Porque isso não basta um médico ir lá e falar, eu sei fazer, eu vou fazer. Não, precisa preparar o enfermeiro, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, o nutricionista, o psicólogo, todo mundo que está em volta precisa estar preparado pro antes, pro durante e pro depois do que vai acontecer. Então não é simplesmente chegar e tirar o tubo, não é. E eu já passei por isso, não na nossa enfermaria, mas eu já vivenciei situações em que me chamaram, né, a equipe depois conversando comigo. Poxa, Daniel, nós fizemos aqui uma intubação paliativa para nunca mais repetir, porque foi a pior experiência que a equipe teve. Aí eu falei, mas por quê? Ah, porque o paciente ele tirou o tubo, o paciente ficou super desconfortável, ficou agonizando até morrer. Isso é um absurdo. Mas que protocolo vocês usaram? Não, a gente não usou o protocolo. Então vamos lá, vamos ao protocolo. O que a gente faz basicamente em todos os protocolos? Tira a dieta do paciente, pelo menos, sei lá, tem protocolo que fala de 6, tem protocolo que fala de 12 horas antes. A ideia é tirar a dieta e sonda. Deixar, se for gastro, óbvio, não precisa tirar, mas tirar a sonda para não voltar a dieta por ali. Deixar o paciente um pouco mais para normo ou até um pouco mais para desidratado, né? Pensando em sintomas respiratórios. Tirar toda a monitorização do paciente. Então desligar monitor, cardíaco, saturação, não precisa olhar saturação, enfim. E aí nós vamos começar vendo se ele tem já analgesia, né? Então entrar com opioide. Normalmente a gente entra com morfina em bomba de infusão contínua, porque se nós vamos tirar a ventilação desse paciente que estava precisando, algum grau de dispneia importante ele vai apresentar, né? Então a gente já deixa a morfina, e lembrar que tem uma dose teto de morfina, né? Que em bomba de infusão contínua gira em torno de 1,5 ml hora. Acima disso ela só vai ter efeito analgésico. Então se o paciente já está com dose superior a isso de morfina, a gente já tem que pensar em sedação. Então já deixa essas coisas prontas ali, né? O paciente lembra, eu só não falei do antes, mas é uma coisa óbvia, né? Reunião de equipe, reunião familiar, para determinar quando que isso vai acontecer. Aí nós vamos fazer alguns testes com esse paciente. Nós precisamos fazer um cuff leak test. Por quê que a gente faz esse cuff leak? Para ver se tem algum edema de via aérea ou traqueomalácia, né? Isso não vai impedir a extubação paliativa. Mas se eu identifico que esse paciente tem uma via aérea que vai fechar quando eu tirar o tubo, a gente precisa entrar com corticoide, né? E aí o corticoide ele já está no protocolo, mesmo sem esse cuff leak negativo aí. E se a via aérea realmente não está passando ar, a gente precisa entrar com sedação paliativa. Aí tem que pesar a mão na sedação, porque o que está garantindo a via aérea dele aberta ali é o tubo. Então isso é uma coisa importantíssima do protocolo. Jogar os parâmetros para parâmetros mínimos aí, que a gente considera pressão de suporte, pressão de 6, PIP de 5, FI de 21, para quê? Para a gente simular uma situação de ar ambiente. Então ver se o paciente fica muito desconfortável ou não nesses parâmetros. Se ele ficou muito desconfortável, ajuste das medicações. Se ele não ficou desconfortável, beleza, as drogas estão ok. E aí, posicionar muito bem o paciente, aspiração de boca, aspiração leve ali do tubo, só para tirar excesso de secreção, fazer a atropina, Buscopan, pensando em cialorreia, e retirar o tubo. Paciente, você tirou o tubo. Precisa pôr VNI nesse paciente? Não vamos fazer VNI nesse paciente. Oxigênio vai fazer nesse paciente? Não, na maioria dos casos não. Quando eu falo maioria, é mais de 95% dos casos nós não vamos fazer oxigênio. Em que caso a gente põe oxigênio? No caso do paciente estar acordado, consciente, orientado, hipoxêmico e que quer conversar com a família. Aí faz sentido a gente pensar em colocar oxigênio nele. Se não, não. Então, pessoal, é basicamente isso. Acompanhar esse paciente, acompanhar os sintomas dele até o óbito. Ou não, nem todo paciente morre. Nós já tivemos paciente que ficou dias, semanas. Teve paciente que foi para casa após a extubação paliativa. Enfim, a gente tem que acompanhar essas famílias. Caso o paciente morra, acompanhar o luto, né, com esses familiares.
Essa era a próxima pergunta. Todo paciente que a gente faz tubação paliativa morre? É, a cara, impressão que todo mundo tem é que assim, você estubou, o cara morre. imediatamente Segundos, após, né? Tipo, essa é a impressão que a maioria das pessoas acha que tem, né? Os trabalhos mostram, os trabalhos que avaliaram o tempo de morte após a retirada da ventilação mecânica mostram que metade dos pacientes morrem na primeira hora, tá? A outra metade pode ficar dias e tem trabalho que mostra que é isso que eu falei, semanas, né, de vida após a retirada da ventilação mecânica. E aí como? Mas se o cara estava falhando no desmame, se o cara, né, não foi estubado, como? A gente não tem muito como explicar cada paciente vai responder de uma forma. Tem paciente que se adapta bem àquela condição que ele fica após a retirada da ventilação por dias ou semanas, né? E teve um paciente com uma fístula traqueosofágica, um câncer de esôfago, fístula traqueosofágica, e que saiu da ventilação, pediu para comer, pediu para tomar água, e ele tossia, obviamente, porque acabava broncoaspirando, mas era um desejo dele, ele entendeu todos os riscos. Ele ficou bem por 2 dias na enfermaria, pediu para ir para casa, foi para casa, ficou 5 dias em casa, e aí depois, aí sim, retornou para o pronto-socorro, aí já com insuficiência respiratória e tudo mais. Mas ele pediu que fosse assim, né? Que o fim de vida dele tivesse essa dignidade. E eu acho que foi muito bem conduzido nesse caso. Então não é todo paciente que morre imediatamente após. Mas a sua pergunta ela é importante porque existem fatores preditores de velocidade de morte. Então tem 3 coisas que são bons preditores de que o paciente vai morrer nos primeiros minutos após a retirada da ventilação mecânica. Quando ele está precisando de uma FI maior do que 70%, quando ele está em uso de droga vasoativa, né, nas últimas horas ali antes da retirada da ventilação mecânica, porque a gente vai tirar a ventilação, obviamente que a gente vai desligar a droga vasoativa também. E o terceiro é a ausência de drive respiratório, né? Então, obviamente, você tirou, ele não vai respirar, vai morrer nos primeiros minutos após a retirada. Então, nessas 3 condições, a gente tem que a família vai te perguntar, e aí, ele vai morrer rápido ou não? Se ele está em uma dessas 3 com uma dessas 3 condições, ou com todas, né? Às vezes o paciente está com todas, você pode até dizer com muito mais propriedade, olha, a gente tem que estar preparado para um óbito muito rápido, né, nos primeiros minutos, provavelmente. Ah, pode ser que dure mais? Pode, mas normalmente não. Normalmente a gente vai ver ele morrer na primeira hora mesmo. E você comentou sobre a família aí, como que é a reação, né, como que a família reage a essa proposta de extubação paliativa? É um outro mito, né, que as pessoas criam para não fazer extubação paliativa. Mas assim, Daniel, a gente tá louco, né? A gente pode até saber que isso está certo, mas a família nunca vai aceitar uma coisa dessa. Não, isso não é verdade. Qual é o grande diferencial para que as famílias aceitem? Na verdade, a palavra não é aceitar, tá? A palavra é compreender. Porque é uma conduta que ela é definida pela equipe. Em teoria é isso. A gente não precisa de autorização, a gente não precisa de aprovação da família para fazer. Mas obviamente que se a família não entender, nós não vamos fazer. Porque não adianta a gente resolver o problema do paciente e criar um outro grande problema para a família. Bom, mas vamos lá. Qual é a grande diferença entre uma família, o grande diferencial para uma família aceitar ou não entender uma extubação paliativa? A capacidade da equipe de comunicação, tá? Então, eu falo isso para todos os profissionais de saúde. Invistam em comunicação. Em comunicação de más notícias só? Não, em comunicação em geral, né? Então eu sempre falo de comunicação não violenta. Tem um livro, inclusive, com esse nome que é muito bom, chama Comunicação Não Violenta. Vale muito a pena todo mundo ler. Tem um livro escrito, né, organizado pelo meu orientador, pelo chefe da nossa enfermaria. Eu escrevi um capítulo também, que chama Guia de Comunicação de Más Notícias, também da editora Ateneu, que é muito bom pensando nisso, né, que a gente está falando, em comunicar extubação paliativa. E para vocês terem uma ideia, na nossa enfermaria, que tem um viés importante, porque é uma enfermaria de cuidado paliativo, de cada 10 pacientes que a gente tenta extubar, 2 as famílias não entendem, a gente não consegue, a gente não tem tempo de conversar. Então, de cada 10 tentativas, 8 a gente faz. Na unidade vizinha, que é a UTI, né, esse número é bem menor.
Então, de cada 10, 3 ou 4 conseguem ser feitas, né? Isso é um número baixo, mas já é um número bem mais alto do que na maioria de outras unidades de UTI que eu conheço por aí. Então, as famílias, o fato da família ser contra depende muitas vezes de como isso está sendo colocado pelo profissional. Então, acho que você deixou claro, mas vou fazer a pergunta direta. Eu preciso de um documento escrito, autorizado, assinado pela família para fazer isso? Então,